que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, que para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não nem pare de sonhar, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, que para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não nem pare de sonhar, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual com meu querido amigo Christian. Boa noite, Christian. Queremos agradecer muito a Spala Instrumentos Musicais, que gentilmente fornece este lindo piano Yamaha. Queremos agradecer também a Yamaha. A Spala é a maior loja de instrumentos musicais aqui do Vale do Paraíba. Somos atendidos com muito carinho por eles. Se você quer comprar o seu instrumento musical, é aqui do Vale do Paraíba, dê preferência a eles, porque além de serem de altíssima qualidade, o atendimento, eles têm essa colaboração com a evangelização aqui, trazendo. Dá trabalho, viu, minha gente, trazer isso aqui, toda a gravação, né, Bia? Vamos lá fazer o que será. É a música de hoje, que é uma canção do Gonzaguinha. O Gonzaguinha tem uma capacidade, tinha, né, uma capacidade enorme de falar da vida. É também dele a música o que é viver e não ter a vergonha de ser feliz. E é interessante isso, né? Vamos lá fazer o que será. Isso me recorda que a esperança cristã é assim, ela é operante. Nós, enquanto esperamos, construímos aquilo que queremos encontrar. Na semana passada nós terminamos o programa falando justamente sobre os grandes riscos de nós trocarmos a essência da vida por aquilo que não altera em absolutamente nada a nossa vida. Nós falamos dos riscos das redes sociais, do grande perigo que elas representam na dormência social. Outro dia eu estava até pensando, né? Vocês viram aquela denúncia que foi feita por um influenciador, que eu confesso que estou falando de uma coisa que eu não conheço, minha gente. Eu nem tinha conhecimento
da existência dessas pessoas. Não era uma coisa que o algoritmo me mostrava, mas como se fosse um reality, né? Usando crianças e adolescentes. E aí entenderam que aquele conteúdo era uma forma de adultizar, erotizar as crianças, inclusive favorecendo conteúdos que os pedófilos utilizavam. Confesso que não tenho nenhum juízo de valor sobre isso. Não conheço, não vi, não sei. Mas uma coisa me chamou a atenção. Segundo o que eu li, os conteúdos estavam sendo construídos há 3 anos. Será que até então ninguém havia percebido que existia alguma coisa de errado? Precisou que um influenciador falasse sobre o assunto para que a sociedade prestasse atenção? As autoridades, que certamente alguma autoridade ligada ao conselho de menores, alguma autoridade teve contato com aquilo em algum momento. Ou então, quem assistia não percebia que havia algo errado? Claro, a justiça vai dizer se estava errado ou não, mas me parece que, pelo que tudo indica, havia algumas coisas que precisavam ser revistas, serem corrigidas. Eu pensei muito sobre isso. Como é que a sociedade convive tanto tempo com uma situação que contém um risco à vida de nossas crianças e nós não percebemos? É fácil. Nós estamos distraídos. Ou então nós estamos nos acostumando com a barbárie, nós estamos nos acostumando com a erotização das crianças. Sim, porque não é de hoje que há mães, pais, familiares incentivando crianças a reproduzirem comportamentos adultos, com músicas, roupas. E aqui não se trata de ser moralista. Há um tempo para cada coisa na nossa vida. Definitivamente, a erotização das crianças gera um prejuízo enorme à saúde emocional delas e dos pais. Eu não sei como é ser pai nos dias de hoje. Não sei como é ser professor nos dias de hoje. Eu não sei como é exercer um cargo que exige autoridade nos dias de hoje. Num contexto em que as pessoas estão tão indispostas a serem lideradas, porque o comportamento de manada está aí. Ele é motivado o tempo todo. É um agir sem reflexão. É uma resposta sem reflexão. Você já me escutou falar sobre isso? Nós somos muito reativos. Reagimos muito rapidamente a tudo. E não somos reflexivos. Nós não refletimos antes de agir. Você pode observar, rede social funciona assim. Uma determinada pessoa posta a aparência de uma outra. Ah, fulana de tal fez um procedimento. O que vocês acharam? Meu Deus do céu. Eu não sei o que é mais deselegante. Quem propõe a reação sobre o rosto de alguém ou quem se dispõe a reagir. Coloque-se no lugar daquela pessoa. Se alguém pegasse uma foto sua e pedisse que milhões de seguidores reagissem ao seu rosto, que tem as marcas da sua história, que tem a maneira como você escolheu envelhecer. Se você faz procedimento ou não, o problema é seu. Ninguém tem absolutamente nada
com a sua aparência. As pessoas se sentem no direito. Fulana de tal emagreceu, fulana de tal engordou. O que você achou? Sobre o corpo do outro, eu não tenho que achar nada. Mas hoje está normal. Volto a dizer, nós estamos tão distraídos com os nossos comportamentos deselegantes, que nós estamos falando do outro aquilo que presencialmente jamais teríamos coragem de dizer. Porque as regras da boa educação nos travam. Eu jamais teria coragem de chegar perto da Bia e dizer: nossa, Bia, como você envelheceu. Não é verdade, pelo contrário, ela está até mais jovem, perdeu quase, quantos quilos, Bia? Perdeu 10 quilos, está uma menina. Mas as pessoas fazem isso na internet. Que direito você tem de falar sobre o vestido que a outra escolheu para ir no casamento da filha? Que direito você tem de comentar o vestido que a outra resolveu se casar? Você gostaria que alguém fizesse isso com você? As pessoas que desfrutam do anonimato fazem isso porque não sabem o peso que é envelhecer diante da vitrine das redes sociais e da televisão. Então nós estamos reativos. Ninguém pare para pensar. Antes de escrever, ninguém pensa: o que eu tenho com isso? Mesmo que o post seja motivando a deselegância, eu não preciso ser deselegante. Porque a reação, ela deveria ser ao convite que o post me faz. O que vocês acharam do novo rosto de fulano de tal? O que eu tenho com isso? Passa. É por isso que você deveria parar de seguir muitos perfis que instigam o seu pior. Às vezes a gente quer conversão, a gente fala em vivência do Evangelho, mas nós não queremos mudar os nossos hábitos. Nós continuamos fazendo exatamente o que fazíamos sempre. Não, começa a alterar a sua experiência de vida virtual. Porque os nossos pecados estão todos aqui. 90% dos nossos pecados hoje nós cometemos na vida virtual, falando mal dos outros, comentando o que não nos compete comentar, levantando calúnias, corroborando mentiras, engrossando o movimento do ódio. Aí depois está lá na biografia: pai cristão. Nós precisamos atualizar a nossa reflexão. O que nós queremos construir para o futuro? Que mundo nós queremos entregar para os nossos filhos? Um mundo em que todo mundo é reativo e pouco reflexivo? Vamos lá fazer o que será, tá bom? Mas vamos mudar o nosso comportamento hoje, porque senão é uma conversa fiada. Inclusive, eu sei que a maioria das pessoas que me segue já leu Quem Me Roubou de Mim. Mas hoje nós estamos com uma edição absolutamente nova. Foi praticamente reescrito o livro, minha gente. Se você quiser, você tem aí o seu canal onde você gosta de comprar. Pode ser nessa câmera aqui? Você tem o lugar onde você tem já o hábito de comprar seus livros, seja nos sites maiores, seja nas livrarias, ou se você tem a livraria perto da sua casa, se você gosta de comprar pessoalmente. Eu não gosto de livro virtual, não gosto daquele Kindle. Eu gosto de comprar o livro mesmo, gosto do cheiro das páginas, eu gosto de marcar, de riscar. O livro Quem Me Roubou de Mim, que trata sobre o risco do
da perda da subjetividade, que é quando nós estabelecemos relacionamentos doentios, tóxicos, que nos roubam de nós. Numa das atualizações que eu fiz agora, eu falei justamente do grande perigo que as redes sociais estão representando para a perda de nossa identidade. Sim, há um sequestro coletivo hoje. As pessoas estão sendo sequestradas pela idiotização, pelo emburrecimento, porque dentro do contexto da vida virtual, nós somos estimulados o tempo todo a ter comportamentos desumanos. E quando eu sou desumano, eu estou perdendo a minha identidade. Nós falávamos na semana passada que o filho pródigo, num determinado momento, o que fez ele voltar foi a tentativa de resgatar a própria dignidade que foi perdida com a vida de erros. E o pai que o esperava fez justamente questão de restituir a dignidade perdida, colocando o anel no dedo, roupa nova, proporcionando a ele a oportunidade de voltar para casa e ser chamado de filho. É o que nós estamos precisando também. Conversão hoje consiste em restituir a dignidade que nós estamos perdendo. E sabe o que é o pior? Os nossos filhos estão sendo educados assim também, porque eles estão vendo a nossa vivência. É impressionante o tempo que nós perdemos com o celular na mão. Como nós nos interessamos pela vida dos outros. Quem muito se interessa pela vida alheia, pouco tem tempo de cuidar da própria vida. E está ficando normal. Está ficando natural. Nós não podemos achar que isso é normal. Não é. Ninguém viveu assim antes de nós. Ninguém viveu esse excesso de tecnologia. Nós somos os protagonistas. Sabe quanto tempo uma sociedade leva para descobrir se algo foi bom ou ruim do ponto de vista coletivo? 30 anos. E nós não precisaremos de 30 anos, viu? Nós já estamos percebendo os malefícios que o excesso de tecnologia está gerando na vida das pessoas. Não precisaremos de muito tempo. Muitas neuroses, muitas doenças psíquicas. As pessoas estão cansadas. Você, olhe para a sua vida. Você pode ter certeza que muitos cansaços que você está enfrentando hoje são gestados pela ansiedade que as redes sociais estão provocando. Ansiedade mesmo. Porque é o movimento que vai condicionando o cérebro. Você pega um celular e não tem fim. É diferente de você pegar uma série, ver um capítulo e ali terminar, você desligar e ir dormir. As redes sociais são séries que nunca terminam. Então é claro que o seu cérebro vai ficando muito cansado, porque ele é estimulado o tempo todo. E o pior, minha gente, quanto mais a gente estimula o cérebro para esta forma de contato com a realidade, menos informações ele retém. Por isso nós estamos tão esquecidos, por isso nós estamos tão debilitados em termos de memória, porque é um comportamento que está favorecendo aquilo que nós não deveríamos favorecer. Quantas pessoas hoje adoecidas emocionalmente e não sabem por quê?
infelizmente, nós precisamos reconhecer que há um grande vilão nas nossas mãos. Nós não estamos usando com parcimônia, nós não estamos sabendo dosar o tempo dele na nossa vida. Há pessoas que vão para o restaurante e às vezes você olha aquela mesa repleta de pessoas e cada um está com seu celular. Às vezes você vê um casal que saiu de casa para jantar ou para almoçar e você percebe que aquele casal está o tempo todo perdendo a oportunidade de estar juntos. Porque cada um se ocupou de seu mundo particular. Que futuro que nós queremos? Volto a dizer, se a nossa conversão hoje não contemplar a nossa relação com a vida virtual, ela é fajuta. Eu preciso, com muita honestidade, reconhecer quais são os pecados que a vida virtual está me fazendo cometer. Eu preciso honestamente sondar o meu comportamento, inclusive reavaliar como é que eu quero ficar com esse celular na mão. Qual é a influência que eu vou permitir que ele tenha na minha vida? Na semana passada nós falamos do Vale do Silício. Eu não sei se você sabe, mas é uma região em que se concentra o desenvolvimento das grandes tecnologias hoje. Então lá estão as pessoas que pensam como o nosso comportamento deve ser moldado. Sim, há uma corrente na psicologia que chama behaviorismo, que é a ciência do comportamento, uma ciência que estuda o comportamento a partir do conceito de estímulo e resposta. Behaviorismo é isso. Como eu vou reagir a um estímulo? Ou você acha que os grandes magazines de vendas, os veículos que fazem com que a gente compre mesmo sem precisar, não são pensados? Tem psicologia ali, tem psicólogo, tem psiquiatra trabalhando no desenvolvimento das campanhas, no desenvolvimento dos anúncios, porque um anúncio bem feito é aquele que lhe convence de comprar o que você não precisa, porque se nós formos comprar somente o que nós precisamos, o capitalismo cai por terra. Sim, os meios de produção vão diminuir drasticamente os seus lucros. Nós compramos o que não precisamos, nós acumulamos, nós compramos, e tudo isso é pensado. A tecnologia das redes sociais, no fundo, ela quer que você tenha uma resposta comportamental, que passa pelo impulso de compra, mas também passa pelo emburrecimento. Quanto mais emburrecido você estiver, menos você vai refletir quando eu te propor comprar uma coisa que você não precisa. Por isso que a conversão hoje passa por esses caminhos. Ajudar-nos a construir um futuro melhor. Pensar como é que a espiritualidade entra no meio de tudo isso. Que Deus nos ajude nesse discernimento e nos conceda a sabedoria de dizer não ao que precisa ser cessado e dizer sim ao que precisa ser iniciado em nossa vida. Derrame sobre nós a sua bênção, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será.